Vamos dar início ao nosso estudo dessa manhã. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Vamos ver o chamado de Moisés e suas aplicações para a minha vida. Então diz assim a palavra do nosso bom Deus. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se consumia, não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do teu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exastores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Pois, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Senhor o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Até aqui. Vamos orar. Pai de amor, a tua palavra foi lida. Pedimos que o Senhor derrame graça e misericórdia, fale conosco, encha o nosso coração de alegria, de paz, de verdade, e que a glória do Senhor seja vista. Que o poder do Senhor venha se manifestar cada dia mais em nossas vidas, e que sejamos conhecedores da verdade do seu amor, da verdade que liberta, que quebra as cadeias, a verdade que renova vidas e sustenta cada coração. Tem misericórdia, Pai, de nós, e que o Senhor venha realizar uma grande obra em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.
O chamado de Moisés e suas aplicações na minha vida, ou para a vida. Interessante que Deus chama pessoas. Deus chama, e Deus chamou no passado. Nós vimos aqui o chamado de Moisés de forma específica para a libertação do povo. Você vai ver outros chamados que o Senhor Deus faz na Bíblia, no Velho Testamento principalmente, o chamado logo após de Josué para liderar o povo, levar o povo até a terra prometida. Interessante que você vai ver, nós vamos encontrar Moisés sendo chamado para tirar o povo do Egito e iniciar esse processo de caminhada até a terra prometida. Depois nós vamos ver o chamado de Josué para concluir esse processo que foi realizado pelo Senhor, a não apenas tirar da escravidão, mas levar a essa terra que foi prometida, que emana leite e mel. Nós vamos encontrar outros chamados na Bíblia que se destacam de forma muito contundente, por exemplo, o chamado de Jeremias, o profeta chorão, né? Nas escrituras é colocado como o profeta do choro, do lamento, mas não é por ser sistemático ou de ser uma pessoa emotiva apenas, mas porque ele viu muita tristeza, muita dor, muito sofrimento, e nesse sofrimento ele chorava por causa da desobediência do povo. Mas o chamado de Moisés é um chamado que também tem a ver conosco, também tem a ver com nós hoje, de princípios e valores que foram fundamentais na vida de Moisés, também como princípios e valores fundamentais para a nossa jornada. Veja o encontro marcante que ocorreu com Moisés. E aí, em primeiro lugar, meu primeiro tópico aqui é um encontro marcante. Estava Moisés tranquilo, cuidando do rebanho do seu sogro, de Jetro, no monte Horebe. Esse monte também é chamado como Monte Sinai. É o mesmo monte, é a mesma, dois nomes para o mesmo local. E dependendo como eles gostariam, ou dependendo qual era a circunstância, chamava de Horebe, ou então, dependendo a circunstância, chamava de Sinai. Embora a ideia aqui colocada é que as cadeias fossem derrubadas. Herobe tem esse cuidado de ser aquele monte que derruba, o lugar onde as cadeias é quebrada. E Sinai é o cume em que aponta, o cume do monte era mais tido como Sinai, e o monte todo era dado outro nome. O mais alto aqui, a ideia posta aqui, é que é o lugar da libertação. É o lugar onde as cadeias são quebradas. É o lugar onde há a libertação do povo. E aqui esse monte, o pico, a parte mais alta, é 2.461 metros acima da linha do mar. E é mais ou menos aonde esse lugar que Deus encontra com Moisés. Nesse lugar de 2.461 metros acima do mar. E é interessante, não sei se você já foi algo tão alto, né? Eu fui a 5.000 e pouco lá em La Paz, quando estava em La Paz. Lá a gente fala que o avião não aterriza, né? Ele estaciona, né? Ele está vindo quase na mesma altitude e ele só estaciona, né? Porque ele não precisa aterrissar, né? Porque está muito alto. Mas o lugar onde Deus encontra com Moisés é um lugar muito alto. Esse encontro com Deus é marcado com um episódio surpreendente,
como é a sarça queimando e não se consumindo. A sarça queimava e não se consumia. É interessante a gente pensar no que foi posto aqui, porque tudo que queima se consome, né? Você queima uma lenha lá, fazer uma fogueira, vai naturalmente e racionalmente, o que acontece com aquela madeira? Ao queimar, ela vai se consumir. Se você varrer umas folhas do quintal da casa e tacar fogo, não faça isso, porque você está queimando adubo orgânico e poluindo o ar. Mas se você fizer isso, aquelas folhas vão se consumir, vão acabar. Se você, até mesmo após a sua morte, se levar para você ser cremado, irá se consumir, a matéria irá se consumir, vai ficar apenas uma caixinha ou uma pequena urna de um corpo muito grande. Porque tudo que se queima consome. E é interessante que aqui esse episódio é marcado porque Moisés vê esse queimar e não se consumir, e ele se surpreende, como nós nos surpreenderíamos também. E se algo que estivesse queimando hoje não se consumisse, também seria surpreendente. Mas Deus quer chamar a atenção de Moisés aqui para mostrar o seu poder e como ele rompe com a lógica, como ele rompe com o que está e que predomina na nossa lógica na caminhada. Porque, imagina só, precisava romper a lógica para um homem sem nenhum exército, sem nenhuma ferramenta, além do seu cajado na mão e a sua língua, o seu falar, o dito que já estava posto para ele retratar a Faraó, chega lá e fala assim, Deus mandou vir aqui falar para você, Faraó, que você deve libertar o povo que está escravo aí. Deus está mandando vir aqui e falar para o povo egípcio que tem que soltar o povo do Senhor. Qual é a lógica disso? Por que Faraó iria fazer isso? Por que Faraó ia soltar aí 600 mil pessoas, mais ou menos, pelo que os estudiosos colocam? Por que ia fazer isso? É um número muito grande de pessoas que trabalham de forma gratuita. É um número muito grande de pessoas que trabalham de forma sem um honorário justo. Não que o povo não recebia nada, o povo também tinha, mesmo como escravo, a sua herança, o seu patrimônio, que era deles. No entanto que você vai ver quando eles saem do Egito, eles saem não apenas com as mãos abanando, mas saem com todas as riquezas que eles tinham lá, e essas riquezas contemplavam animais, contemplavam camelos, contemplavam joias, porque mesmo como escravos, eles tinham os seus pertences, No entanto que quando eles estão no deserto, eles constroem um bezerro de ouro, uma estátua de ouro. Da onde saiu esse ouro? Saiu esse ouro do dinheiro que eles tinham antes, do ouro que eles tinham antes, do ouro quando eles subiram para o Egito, e lá estavam e plantaram, colheram até a morte de José do Egito, posterior à morte do faraó, qual José do Egito sobe para o Egito, melhor falando, e assim muda toda a regência, toda a forma que estava posta lá. E é interessante aqui ver que o lugar de libertação é o lugar onde que Deus levou o povo para ser escravo. Deus é que leva o povo do Senhor para o Egito, e lá esse povo se torna escravo após a morte daquele faraó. Mas para quê? Para que posterior ele fosse liberto pelo Senhor Deus de forma milagrosa, de forma espetacular. Deus liberta o seu povo. Deus cuida do seu povo. Lembra de outro personagem que estava em um lugar onde havia fogo e não se consumiu? Lembra? Consegue pensar de um outro personagem? De 3 personagens? E o quarto
tinha uma forma como de anjo, que andava, o forno, que queimava e não se consumia. A presença do Senhor Deus rompe com a lógica. Qual que é a lógica de jogar 3 homens dentro de uma fornalha, aonde os soldados que jogaram esses homens morreram queimados? E lá nessa fornalha, esses homens que estavam dentro da fornalha não queimou. Não queimou. Não saiu nem com o pelinho, né, do braço queimado. Né? Não saiu nem com o pelinho. A gente passa o braço perto do fogo, a gente já cheira o braço, o que acontece? Está cheirando queimado. Os pelinhos já era. Né? Os pelinhos já era uma depilação a fogo. Né? Uma depilação a fogo. Mas esses homens que foram para a fornalha também não se queimaram. Por quê? Porque a presença de Deus marca. E Deus rompe com a lógica. A lógica possa. E Deus livra o seu povo. E essa história está lá em Daniel capítulo 3, versículo 19 a 26. Deus livra o seu povo da mão do fogo. Deus livra o seu povo da mão de quem Ele quer. Assim como a sarça não queimava e não se consumia, assim Deus livra o seu povo também para criar um propósito, um objetivo. Deus é poderoso para romper com a lógica, com a física, com a forma que está posta em nosso meio. Quero chamar a tua atenção para os versículos 6 e 7 do nosso texto base. Versículos 6 e 7. Fala assim: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. 7, 8, desculpa, é isso aí mesmo. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, porque por estar no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exaustores, conheço-lhe o sofrimento. Versículo 8. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão do egípcio, e para fazê-lo subir daquela terra a terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do fariseu, do eveu e do jebuseu. Aqui nós encontramos alguns imperativos. Vi, ouvi, conheço, desci a fim de livrá-lo. É Deus tendo consciência, e Deus tem consciência de todas as coisas, porque uma das coisas nós falamos que Deus é onisciente, que Deus conhece todas as coisas, Deus tem a sabedoria de tudo. Então, mas Deus mostra para nós que Ele está vendo, ouvindo e tem o conhecimento. E tem uma atitude no meio do conhecimento. Porque eu posso saber que existe um problema, nós sabemos que tem uma guerra na Ucrânia e com a Rússia, e o que nós fazemos? Oramos, tá, boa. Mais alguma coisa? O que a gente fez? Nós oramos. Nós tivemos consciência da guerra e nós oramos, certo? Fizemos orações, certo? É isso mesmo, nós oramos. Mas Deus, o que Ele faz? Ele viu, Ele ouviu, Ele conhece e Ele tem uma atitude. E Deus mostra isso para Moisés. Moisés, olha, eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu conheço,
e agora chegou a hora da decisão de tomar uma atitude e de realizar uma tarefa. Moisés é chamado por Deus para ser o instrumento de libertação. Moisés é chamado, mas Deus seria o Redentor. Não é Moisés que queria realizar a obra de libertação. A obra de libertação, Moisés não foi chamado para fazer, mas Moisés foi chamado para ser instrumento da libertação, porque quem iria fazer não era Moisés, quem iria fazer era o Senhor Deus, através da vida de Moisés. Olha que interessante esse princípio, nós acabamos no decorrer da história abandonando e deixando de lado. Abandonando e deixando de lado, achando que somos nós que fazemos, achamos que somos nós que realizamos, achando que somos nós que pregamos, achamos que somos nós que falamos aos corações, achando que somos nós que levamos a libertação, ou que libertamos o cativo e o oprimido. Não, não somos nós. Quem é que realiza a libertação? É Deus. É Deus que realiza. E por isso que faz sentido Moisés ir lá e dizer: ó, faraó, é o seguinte, você tem que mandar libertar o povo do Senhor Deus, porque Deus pediu. E se você não fizer isso, Deus vai vir contra você e vai articular e vai fazer você libertar o povo. Fala, mas não faz sentido para faraó falar assim: não, beleza, eu vou libertar. Porque ele não cria em Deus. Pelo contrário, ele tinha os seus deuses e os seus feiticeiros. E aí nós vamos ver a história do cajado se tornando cobra e todo o processo de poder estabelecido ali. Poder das trevas com o poder da luz. O poder do mal com o poder divino. O poder de Deus. E o que é mais forte e o que prevalece? Inclusive, as pragas para derrubar e humilhar os deuses egípcios. Porque esses falsos deuses, eles era o que predominava no conhecimento do povo. E a vinda agora de Moisés para ser o instrumento de Deus a realizar a libertação é para romper completamente o sofrimento, a angústia e levar o seu povo a um lugar onde é uma terra onde tem leite e mel, emana leite e mel, mana, brota leite e mel. No meio da dor do sofrimento, a angústia do povo, Deus se levanta para ser o libertador. O que significa a terra que emana leite e mel? É uma expressão proverbial para grande fertilidade e abundância. Não é que lá vai ter muito gado que vai dar leite e muita abelha para dar mel, né? Porque gado precisa tirar leite e quem tira leite sabe que dá um trabalho mais ou menos, né? Hoje está tudo automatizado, mas naquela época não era bem assim não, era tudo manualmente. E quem já tirou mel também de abelha sabe que o negócio, que a abelha, o mel é doce, mas o ferrão é bem doído, né? É bem doído, o ferrão das abelhas é bem doído, e dói mesmo. Mas não é esse sentido literário, mas é o sentido aonde é um lugar que é fértil, é um lugar que planta e que as plantas nascem. É um lugar que o ambiente geográfico, o ambiente é propício para a colheita, para a plantação, para o plantio. Um lugar onde emana leite e mel é um lugar produtivo. E Deus quer tirar o povo da escravidão, de construir pirâmide lá no Egito, né, para um lugar de libertação, um lugar de cuidado, um lugar de bênção do Senhor
para com a vida do povo do Senhor. O chamado de Moisés e a sua aplicação na minha vida, em segundo lugar, é um tratamento divino. Deus trata o seu povo com um tratamento que vai além do ir e voltar da igreja. Moisés estava tudo tranquilo, cuidando das suas obrigações com o seu sogro, lá no lugar, no deserto, passando pelo deserto, e ele passa o tempo no deserto, que ele iria conduzir o povo do deserto até a terra prometida. Mas é um lugar de tratamento divino. Veja os versículos 11 e 12. Fala assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Quem sou eu? Versículo 11, volta lá. Versículo 11. Quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Qual é o poder, qual é a ação, qual é o exército que o Senhor vai me dar para mim ir lá e tirar o povo do Egito? Como que eu vou fazer isso? Porque quem sou eu? O que eu tenho na minha mão? Tenho algum exército? Tenho algumas armas? Tenho alguma ação que eu posso ir lá fazer? Olha, se Deus está mandando, Todo-Poderoso está mandando, será que a gente tem que perguntar quem sou eu? Porque a ação é de olharmos a matemática. Eles lá têm um exército de 50 mil homens, vou lá sozinho para tirar o povo do Egito, o que vai acontecer? 50 mil contra 1. Como é que vai ser essa briga? Será que vai ser uma briga justa? 50 mil homens contra 1. 1 a 1 já é difícil, dependendo do tamanho do camarada, né? Dependendo do tamanho do homem e a força que ele tem, 1 a 1 já é bem complicado. Prova disso, quando Golias estava lá afrontando o povo de Israel, Davi foi o único que teve coragem, né? Porque todo mundo olhava o tamanho de Golias e falava assim: eu vou lá nada. O maior que tinha lá no povo de Israel era Saul, que a Bíblia fala que ele se destacava no meio do povo, estava todo mundo baixinho e ele altão, e ele fala assim: eu sou o rei, eu vou lá nada, vou deixar outro ir no meu lugar, porque eu vou lá brigar com esse homem desse tamanho, guerreiro desse jeito. Talvez eu possa brigar só com o escudeiro dele, né? Porque já é o suficiente, né? O escudeiro dele já deve ser uma pessoa bem treinada para isso. Mas Deus quebra a lógica, e Deus trabalha o que nós precisamos entender no nosso coração, é que Deus chama para fazer a obra através de nós. Não é para nós fazermos, não é para nós realizarmos, é para nós sermos apenas instrumento de Deus para Ele fazer. Algo mais próximo de nós nesse tempo seria o que nós estamos vendo de tecnologia avançada, de cirurgias sendo realizadas por aparelhos, né, em um local, e a pessoa que está articulando ou mexendo naquele aparelho está a quilômetros de distância do aparelho. Seria mais ou menos isso. Nós temos o aparelho de Deus para fazer, né, o que Ele manda e que Ele comanda lá de longe. Só que Deus está em nós. Então, quando Deus chama o povo, quando Deus chama Moisés para fazer essa grande obra, Moisés fala assim: quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu para fazer essa obra? Quem sou eu para realizar essa ação? O Moisés, confiante e impulsivo, aprendera a humildade.
ele tinha sido treinado no Egito com os melhores. Podemos dizer que Moisés tinha feito as melhores faculdades da época, o melhor curso da época. O Egito era o centro do mundo na época. Você queria ser uma pessoa bem estudada, você ia para o Egito. Era o centro de todo o conhecimento do mundo naquele período. E agora Moisés não apenas foi criado no Egito, mas Moisés foi criado junto com a família real, vamos assim mencionar, né? Com a nata, né? Com a elite do conhecimento. Se Moisés que foi criado com os melhores conhecimentos, junto com os filhos de Faraó ali, os seus primos, assim, vamos assim dizer, ele tinha conhecimento, não lhe faltara. Mas por que ele fala, quem sou eu? Mas agora Moisés precisa trabalhar a fé, aprender da fé, aprender que as coisas não é apenas na matemática, não é apenas no conhecimento, não é apenas no conhecimento terreno, mas é com a ação divina. Cada uma das dificuldades que Moisés passou, foi e serviu de instrumentalidade na vida dele para cumprir o plano que o Senhor Deus quis realizar na vida de Moisés. Então, quando nós olhamos para nós também hoje, todo o conhecimento que Deus nos deu o privilégio de ter é para uma obra. Mas toda a dificuldade que nós passamos também é para nos trazer até aqui e nos forjar no meio das dificuldades. As dificuldades não é para o nosso mal, mas pelo contrário, é para a ação de Deus em nossas vidas e agora através de nós. Através de nós. Devemos aprender com as dificuldades o quão Deus é bom, o quão Deus continua cuidando de nós, o quão Deus continua nos fortalecendo no meio das dificuldades. E se você fizer uma análise na tua vida aí, uma anamnese, olhando para trás, na tua mente, no teu coração, você vai ver muitas dificuldades que você passou, e alguma delas você fala assim, não sei como que eu passei por essas dificuldades aí, não. Não consigo entender qual foi o processo que eu saí desse enrosco que eu estava envolvido, não. Disso que veio na minha vida. Mas eu sei que passou. Pois bem, essas dificuldades é para nos fortalecer a continuarmos sendo o instrumento do Senhor, aonde Deus quer nos colocar. Assim, as dificuldades que Moisés passou, serviu também para trabalhar a sua humildade no seu coração. Quem sou eu não é importante, mas o importante é quem eu serei e quem vai comigo. Eu vou ser uma bênção, mas quem vai comigo? Vai o Senhor Deus, então vai. Então vai porque Ele está mandando. O difícil é quando nós vamos por nossa conta. O difícil é quando nós vamos pela nossa própria vontade. E Deus está falando assim, não vai, não faz isso, não estou mandando. Não. E aí a gente dá de teimoso e fala assim, não, mas eu vou porque eu quero, eu acho que é isso aí mesmo. E aí nós vamos encontrar grandes dificuldades, por quê? Porque você foi sozinho, Deus tinha outro plano. E aí você vai lembrar de um profeta fujão que resolveu fazer o que ele queria e não o que Deus queria. Pegou o navio para o lugar errado. E o que aconteceu? Aconteceu que ele fez um tour na barriga de um grande peixe para ir para o lugar certo. Porque aqui o lugar que ele queria ir não era o lugar que Deus queria que ele estivesse. A grande dificuldade é quando nós começamos a lutar com Deus para ir para um lugar. Eu lembro uma história que o reverendo Ronaldo Lindório conta, que em uma das suas viagens missionárias, eles queriam chegar em uma aldeia, e para chegar nessa aldeia tinha que atravessar um rio muito grande,
E eles tiveram 3 tentativas, se eu não me falha a memória, de chegar nessa aldeia. E das 3 tentativas que eles realizaram, nenhuma foi possível na travessia daquele rio. Todas as vezes eles tiveram que voltar. E apenas numa 4ª vez que eles conseguiram romper o rio e chegar naquele lugar. Deus não queria que eles fossem para aquele lugar naquele momento. Mas Deus queria que eles voltassem e se preparassem melhor para estar naquele lugar. Algumas vezes Deus faz isso conosco. E devemos entender que o processo do Senhor Deus é para nos levar ao lugar que Ele quer. Antes de ir para e fazer alguma coisa, estamos perguntar para Deus: Deus, é isso que o Senhor quer fazer na minha vida e através da minha vida? Qual o papel, qual é a função que o Senhor quer realizar? Assim como Moisés foi instrumento para Deus realizar uma obra de libertação, assim nós somos chamados nesse tempo para realizar uma obra de libertação também, constante. O Deus maravilhoso, o Deus grande, o eu sou, iria com ele. Veja o versículo 14. Disse Deus a Moisés. Lembra que antes Moisés fala com Deus. Quem sou eu, né? Agora é Deus falando para Moisés. Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Quem é eu sou? Essa expressão eu sou é uma das mais lindas na Bíblia. Porque o que é eu sou? Eu sou o que sou. E fala para o povo de Israel que eu sou enviou. A definição eu sou, aparentemente para nós, não tem muito sentido, não tem muita base para nós. Quem que eu sou? Para a gente perguntar o teu nome, qual que é o teu nome? Eu falo assim: eu sou. O que você? Calma aí, tem alguma coisa errada, entendi direito quem eu sou. Eu sou. Mas quem é você? Não, eu sou, né? Para nós não faz muito sentido. Mas se nós olharmos para o costume hebraico, o nome da pessoa mostrava uma das suas características. Por exemplo, Todeskenu, Deus, justiça nossa. Quando eles precisavam de vitória sobre a guerra, então ele falava: o Deus da guerra. E aí nós vamos ver os nomes: Jeová Rafá, Elion. São todas as formas de mencionar a Deus com um dos seus atributos. A forma de atributo. Se eu precisava de amor, então Shalom. Percebe? Usando os atributos do que Deus tem para clamar a Ele. Mas eu sou é a plenitude de tudo. É aquele que não precisa dar explicação do que Ele é e do que Ele faz. Simplesmente eu sou. Eu sou vai além da nossa limitação. Porque Deus, ao explicar-se ao homem quem Ele é, nós iríamos não compreender a sua totalidade. Porque Deus é muito maior do que nós podemos compreender e nos relacionar com esse Deus. Então, quando fala assim, olha, eu sou, o eu sou enviou. E quando chegou lá e falou assim, olha, o Deus eu sou mandou vir aqui falar para vocês que vocês vão sair do Egito. Eles entenderam que assim, então é o Todo-Poderoso, é aquele que não deve explicação para ninguém. E percebe que Moisés vai pedir uma explicação, fala assim, tá, mas o que eu vou falar para eles?
Me explica quem é o Senhor, me explica o que vai acontecer. Me explica com quantos 1000 soldados vamos chegar lá para libertar o povo. Me explica. E aí Deus traz uma resposta que cala a boca de Moisés. Fala, olha, fala assim que o Deus eu sou, vai lá e vai resolver. E aí ele fala, então está resolvido. Eu vou lá então. O nome expressa não existência abstrata, mas a manifestação ativa de existência. Não é apenas uma matéria, não é apenas alguém, não, mas é o Deus Todo-Poderoso. É esse que age e tem uma manifestação ativa de existência atemporal. Porque Deus é eterno, não é ligado a tempo e a espaço. Deus é espírito, não é ligado a lugar, mas Ele está em todo lugar. Não é ligado à matéria. A matéria está apenas aqui nesse lugar. Essa matéria está apenas nesse lugar. Mas Deus não é ligado à matéria. Está em todo lugar. Então esse nome não é apenas um nome de alguém, mas é alguém ativo e que realiza uma grande obra. E esse Deus eu sou revela-se a Moisés de forma parcial, é claro, a ponto dele, quando ele dizia assim, eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e Moisés entende isso, e ele vira o rosto para não ver, porque ele fica com medo da santidade do Deus eu sou. Tudo o que sou, tudo isso mostra e foca na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o grande eu sou, é o grande libertador também. Vamos lá para Mateus 22, 32. Vamos ler esse texto aí. Mateus 22, 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Olha só, quem é Deus? E aí, versículo 32, eu sou o Deus de Abraão, isso, deixa lá. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Vai lá para João 6, 48, para mim, fazendo favor. Eu sou o pão da vida. E você vai ver várias vezes, eu sou a luz do mundo. Jesus aqui dizendo que Ele é o grande eu sou. Então, quando Deus fala assim, olha, fala para que eu sou o que sou, eu sou além das necessidades, eu sou além da matéria, eu sou além da lógica, eu sou o Deus eu sou. Deus revelou para Moisés como aquele que age independentemente do homem ser perfeito ou não. Porque quem é Moisés? Apesar de ser uma pessoa estudada, é uma pessoa limitada. 50 mil homens contra um, é uma limitação razoável, né? Como vencer 50 mil homens com apenas um? Como falar e articular com o faraó, sendo ele gago? Como ir até lá? São limitações do homem. Mas quando Deus fala, eu sou o que sou, é que Ele faz independente da imperfeição nossa. Como Ele ia fazer independente da imperfeição de Moisés. E mesmo com as imperfeições, o agir no coração do homem
tratando a fragilidade dos seus servos. Nós já falamos, né, e já lemos na Bíblia que Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. Por quê? Porque é Deus que faz. Se nós vamos olhar na Bíblia, nós vamos olhar essa confusão que Deus realiza para manifestar quem Ele é. Ó, os últimos serão os primeiros. Quem serve é maior do que quem é servido. Mas qual é a lógica? Qual é a lógica? Nenhuma lógica. O pequeno Davi matar um gigante, o Golias. Qual é a lógica? Com 300 homens vencer um exército gigantesco. Qual é a lógica? Não tem lógica. A lógica é que Deus faz de forma milagrosa e realiza uma grande obra da forma que Ele quer. Porque nós somos apenas instrumentalidade na mão dEle. Assim como Moisés vai até Faraó para não falar de si mesmo, porque ele poderia dizer e argumentar com todas as falas de si, mas Deus vai através de Moisés até Faraó, para dizer para o povo, para Faraó, quem tinha mandado tirar e qual é a obra que ele ia fazer. Então Deus faz independente da perfeição ou da imperfeição do homem. Eu sou articulado, eu sou conhecedor, tenho um bom conhecimento, então tá bom. Deus pode usar esses também, e Deus usa. Deus não tem um pacto com a forma medíocre. Não, pelo contrário, Deus, Ele faz independente do homem. Ele faz independente do homem. O chamado de Deus aqui para Moisés é para agir de forma poderosa através dele, tratando Moisés também. Mas também o chamado na vida de Moisés e as suas implicações traz frutos que permanecem. Frutos que permanecem. Veja lá, 15 a 18 lá do texto base. Diz assim: disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel e diz-lhes: o Senhor Deus, o Deus de vosso pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vós tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir a aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciões de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixe-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor Deus. Frutos que permanecem. Deus dos nossos pais, o Deus de gerações. É interessante que hoje tem se falado de coisas antigas que devem ser derrubadas. A rebeldia contra os princípios antigos e os valores antigos. Mas é muito bonito, por exemplo, quando nós encontramos gerações servindo ao Senhor Jesus Cristo. E quer ver só como isso tem se tornado cada dia mais difícil?
nós temos um projeto na SAF, que é o projeto Mães de Oração, o projeto Ana, que nós temos orado de forma constante e permanente, para que os filhos dos crentes voltem para a igreja, e os que estão na igreja permaneçam na igreja. Mas por que existe esse projeto? Eunice, por que existe esse projeto? Isso, verdade. Mas qual que é o clamor? Que os filhos voltem para a igreja. Principalmente. Mas por que nós temos que clamar por os filhos voltarem na igreja? Porque os filhos não estão na igreja. Uma grande maioria. Hoje não é incomum nós vemos filhos de crentes fora da igreja. Ou não? Infelizmente é verdade. Infelizmente é verdade. Nós vemos filhos de crentes fora da igreja, e por isso o projeto está aí, se justifica de clamarmos e pedirmos que Deus traga de volta os filhos dos crentes para a casa do Senhor. Mas a palavra de Deus fala que era o Deus dos vossos pais. Existe aqui um ministério muito importante das gerações. O comum e o certo é que os filhos dos crentes permaneçam na igreja e sejam crentes também. Esse é o comum, esse é algo que deveria ser natural. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos difíceis, onde muitos têm deixado o convívio da casa do Senhor. E aqui, o chamado e a fala que o Senhor Deus dá a Moisés, trata justamente que Deus é um Deus de gerações. As gerações vão glorificar. Olha, é o Deus dos vossos pais, o Deus das gerações anteriores. Por quê? Porque o comum, o certo, o correto é que as gerações permaneçam no Senhor. E devemos sim, com o ministério que Deus nos dá, cuidar dos nossos filhos para que esses venham glorificar o nome do Senhor. Orar incessantemente, incansavelmente, para que esses filhos voltem para a casa do Senhor. E assim sereis lembrados. Em verdade, tenho visitado. Deus é lembrado através do nosso anunciar. Deus é glorificado. Deus visita as gerações para que encontre guarida nos corações. Nós somos instrumentalidade desse tempo para alcançar principalmente os nossos filhos. Alcançar essa geração nesse tempo. Mas Deus chamou Moisés para libertar o povo cativo. Sim, mas é o seu povo. O povo do Senhor é a partir da nossa família, da nossa casa. Esse é o povo do Senhor também. Devemos olhar como o Deus das gerações, que cuida de gerações, que nos chama para um propósito e um objetivo muito claro, de libertar, de ser instrumento de libertação a partir da nossa casa, a partir dos nossos filhos, cuidando, fortalecendo e levando o amor do Senhor. Que os nossos frutos permaneçam, que a nossa vida seja uma vida de instrumentalidade na mão do Senhor. E lembre-se, ao caminhar com o Senhor, não é você que vai fazer, mas é Deus que vai fazer através de você. Pense e relembre nisso daí. E ao fazer, ao falar, tenha em mente no teu coração, na tua vida, Senhor Deus, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu transmita para essa pessoa? Qual é a verdade que o Senhor quer manifestar? Liberte essa pessoa das cadeias, das trevas, da escravidão, e coloque na luz do seu amor, através da minha vida. Mas não tente fazer por você. Deixe Deus fazer através de você. Somos instrumentos na mão dele, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai de amor, pedimos que o Senhor esteja nos ajudando, Pai,
nos ajudando a sermos instrumento de graça, de misericórdia e de amor. Que nós sejamos bênção na vida dessa geração, ó Deus. Sejamos instrumento de graça, de amor, de lealdade, fidelidade ao Senhor. Realize, ó Pai, essa grande obra, Pai, a tempo e a fora de tempo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos ajudando a fazer e sermos fiéis à Tua palavra e ao Teu querer. Afasta de nós, ó Deus, a transgressão, a maldade, que sejamos, ó Pai, instrumento de misericórdia. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Assim nós finalizamos nosso estudo dessa manhã.